Muito boa noite, galera. Chegando mais uma vez aqui no podcast Looping. Hoje mais um episódio muito especial. Mas antes de apresentar nossos convidados, quero fazer uma adendo aqui, que é o seguinte: a gente está ficando especialista nesse assunto. A gente trouxe no nosso primeiro podcast a Bia, que é fisioterapeuta e atleta, corredora. A gente trouxe a Renatinha, que é fisioterapeuta, que também é do esporte, que é ciclista. E hoje temos aqui gente da saúde, que também é atleta. A Tainara, está aqui a Fernanda. Boa noite, sejam bem-vindas. Muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite para vocês. Boa noite. A gente que agradece o convite, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Ter voz, né? Nesse processo que a gente está passando. Então, vir aqui e conversar é muito bom. Fernanda, Tainara, sejam bem-vindas, né? E vamos bater um papo e entender a modalidade de vocês, que é uma modalidade um pouco nova, né? Dentro do que o pessoal conhece, né? Mas vamos bater um papo bem gostoso e entender todo o processo aí de competição de vocês, é muito bacana. Eu mesmo estou curioso, porque eu mesmo não conheço a modalidade, né? Eu puxei alguns dados que chegou no Brasil entre 24 e 25, mais ou menos. Isso. Nesse período, né? E que está tendo um crescimento muito exponencial. O primeiro campeonato que teve oficial no Brasil foi em setembro do ano passado. Então, da América do Sul foi ano passado. E aí começou em setembro, foi o primeiro. Em novembro teve uma segunda etapa no Rio de Janeiro. E mês passado teve em Fortaleza a terceiro campeonato de Hyrox oficial no Brasil. E vocês, quantos vocês já participaram? Então, há quantos anos participou da competição? Desde a primeira, né, que teve em São Paulo. A gente, na verdade, os treinamentos na academia, até no Brasil, começou no começo de 2025, né? Aí a primeira competição foi em setembro. E desde então a gente participou de todas. Não tem nenhum ano. Nem um ano. Vamos lá, nem 9 meses, estamos nascendo no esporte Hyrox. Então, explica pra gente, o que é o Hyrox, como é que funciona essa modalidade e como que vocês encontraram essa modalidade e se engajaram nela? O Hyrox, quando ele começou a engatinhar no Brasil, a gente só sabia do boca a boca. Eu fiquei sabendo por um colega meu, que ele é lá do Pará, que ele é praticante de OCR, que são corridas no meio do mato, é como se fosse uma trail, né? E você faz exercícios. Você mistura, né, a corrida com o mas é mais voltado para o meio do mato mesmo, estilo militar. E aí ele conversando comigo, eu tô pesquisando uns esportes novos que tá vindo pro Brasil e a modalidade, uma dessas que tá para vir é o Hyrox. Isso em 2024, ele comentou comigo. E aí começaram a fazer filiações no Brasil todo e pegar algumas estações similares do Hyrox oficial, que é na Alemanha, que foi o primeiro, foi lá que foi fundado, na Alemanha. Mas cresceu nos Estados Unidos. Que está até vingado até hoje, é mais forte ela nos Estados Unidos. E aí ele falou assim, tá vindo para cá e tem já algumas academias de crossfit assim que já tá praticando. E um colega meu, nosso na verdade, né, ele começou a competir nessas filiações que estava tendo já aqui no Brasil. Que não tem o nome Hyrox mesmo, mas é bem parecido, mas eles pegam algumas estações, não todas oficiais, mas é a mesma coisa, é a corrida com estações, né? E aí ele começou a fazer, isso foi em BH, em 2025, no começo do ano, quando ele falou assim, logo vai ter oficial mesmo o Hyrox aqui no Brasil. E a gente treinava crossfit na mesma academia. Aí quando veio mesmo, abriu as inscrições. E eu meio assim, né, não vou sozinha, né? Porque eu não conheço, eu não sei como é que vai ser. Foi assim, desde a primeira vez que a gente começou, vamos começar a treinar realmente o Hyrox, né? Mas aí foi paixão, né? No primeiro momento, realmente a gente se identificou demais. E nessa, uma olhou pra outra e falou assim, não, você gostou, eu gostei,
Vamos encarar essas juntas? Na verdade, a Fê, né? Que me convidou. Eu convidei a Tainara. Você aceitaria ser minha dupla? Eu falei, porque ela é com certeza. igual eu. Vocês conhecem. Vamos encarar isso. Amiga Ursa. Isso, e deu certo. Super certo. A gente participou em dupla. Então quer dizer, vocês são amigas, né? Sim. Fora do esporte. E aí uma engajou a outra, empurrou, uma foi levando... Mas né? pra falar a verdade, a nossa amizade cresceu de verdade, mesmo com a convivência do Hyrox, das preparação, do dia a dia, porque a gente vive praticamente só não dormimos juntos, né, Fer? Depende quando a gente vai para as competições. Sim, a gente é obrigada a se suportar. A mesma coisa em Fortaleza, a gente ficou 9 dias aí. 9 dias. Não, eu preciso de um tempo de você. Mas a nossa amizade cresceu mesmo com a preparação, com o mesmo sonho, né? Crescer juntas, evoluir, aí cresceu mais assim. E então, pelo que eu entendi, então, a origem é aquelas academias de CrossFit. Isso. Que começou a implantar a modalidade desse de competição. Isso, daí, né? de algumas estações. Porque a CrossFit é uma coisa mais popular, né? Já tá... Né, todo já tem muitos anos já o CrossFit, né? Aí como o ambiente em si querendo ou não, um ambiente de boxe, então as academias que já tinha, né, a parte do CrossFit acabou acrescentando o Hyrox, até porque o Hyrox está crescendo muito, por mais que ainda é uma modalidade não tão conhecida. Mas aí as academias estão trazendo, principalmente, né, os CrossFit. E aí CrossFit. As pessoas perguntam assim, tá, e o que é o Hyrox? Essa é a pergunta que eu O que é o Hyrox, né? Porque a gente fala alguma coisa de CrossFit, disso e daquilo, mas assim, o Hyrox é uma corrida híbrida, que são 8 quilômetros de corrida e 8 estações diferentes, né? Cada quilômetro que você corre, você executa uma estação. Essa estação, vou dar um exemplo, tem o esqui. Sabe aqueles equipamentos que imitam ou aquele atleta que ele pratica o esqui? É a mesma dinâmica. Você faz 1000 metros com aquilo, 1 quilômetro de esqui. Terminou o esqui, você vai correr de novo mais 1 quilômetro. Voltou para a segunda estação, você vai fazer um outro tipo de estação diferente. Então é sempre intercalando 1 quilômetro com uma determinada estação diferente. Até dar as 8 estações e os 8 quilômetros. O equilíbrio de, digamos assim, cardio, que é a corrida, o esqui também acaba sendo um cardio, né? Com exercícios de força. Por isso que é uma modalidade híbrida. Você tem que ter tanto o físico para corrida, para cardio, tanto também para força. Tem que aprender aí a esse equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio dos dois. Exato. Porque mas a competição, você tem que executar todos os exercícios que está previsto. O mais rápido possível. É o tempo que vai constar quem que vai ser campeão, segundo, terceiro. Isso. Seria como uma prova normal de atletismo, né? Por exemplo, uma prova de natação, quem tem o melhor tempo acaba ganhando. Então, isso mesmo. E tem os staffs, os juízes que vê se você está executando tudo certo. Porque senão você acaba tendo penalidade. Cartão amarelo, cartão praticamente vermelho. Isso. Porque no finalzinho lá aparece, né, no telão, se você teve perdeu penalidade 20 segundos, 2 minutos. Vai e segundos são ouro para você. Você perde o que faz segundos. Você perder posição de pódio, né, enfim, ou geral. Mínimos segundos. Porque a marcha atlética, né, eu vejo nas Olimpíadas, às vezes ele cometeu erros, ele é assim, eliminado, né, da prova, né? Não tem aquele, perde tempo, não, ele é eliminado porque ele não executou corretamente. O de vocês vai perdendo tempo. Vai perdendo tempo. Uma tarefa lá, né, um exercício específico, aí perde o tempo, né? Você acaba perdendo tempo, você tem que voltar de novo para executar ele. Então você vai perdendo tempo também. Porque o staff está lá avaliando. Se você faz de forma errada, né? Que tem todo o regulamento lá. Staff, na última de Fortaleza. Imagina que não é que ela tá guardando isso com ela até hoje. Até hoje acho que eu vou guardar ela. E se eu ver essa staff de novo. Ele na rua. Gente, você não tem noção. O estresse, sabe? O estresse de você parar de fazer o all balls, que são as jogadas de bola de 6 quilos num alvo.
E aí você tem que quebrar a paralela. Lembrando que é a última estação. Você já Ou seja, já correu 8 km e já passou por 7 estações, né? e você tá totalmente fatigado. 6 quilos parece... Uma tonelada. A bola é de 6 quilos. 6 quilos. O Aí próprio Aí você menino. volta, por exemplo, se você não executar, você volta só na etapa que você não fez corretamente. Ela não continua contando. Continua Você tem que fazer 100 repetições. E você tem que quebrar a paralela. Abaixo do joelho. Você tem que abaixar mesmo, quebrar a paralela. E aí, antes tinha um número que você conseguia ver quantos que você está fazendo. Ela não, ela fica atrás. Essa é a minha staff, tá? Ela estava atrás, praticamente muda, porque ela não falava 1, 2, 3, não, tava lá, só com um tiquezinho lá, e você não sabia que tique é aquele, que número você tava, e ela não falava nada. E aí aí você vai fazendo as execuções, aí eu parava, quanto? 30? Eu passei por isso também. Como assim 30? Aí falava, tem que quebrar mais a paralela. E eu tô quebrando a paralela. E aí você continua. E não rendia aquilo. Você perguntava de novo 35. Não, eu teve uma hora que eu joguei a bola no chão e olhei pra ela e falei, sou minha amiga, colabora, eu tô quebrando a paralela, até quanto eu vou ficar fazendo aqui? E é briguenta, viu? Então, pode Porque ser na que noite é ela briguenta, falou. eu já tava saturada. Não, tá certo. Porque ela tá nas suas costas. Não tá falando alto. Você não sabe se tá fazendo correto. Aí tem um outro staff tá falando. E aí você não sabe se o staff tá falando comigo ou com a minha parceira de atleta, né? Uma outra atleta que tá do lado. Porque o certo ela deveria estar ficando na frente. Então imagina aquele turbilhão de sentimento, estresse, fadiga, tudo junto. E segundos que faz perder, porque é uma estação Entendeu? que Nossa. faz perder. Ela é a briguenta, né? Então ela começa a Ela briga é. e você ajuda a brigar. Não, eu sou mais tranquila em questão aí, sabe? Tá bom. Tá bom. Não, Mas que nem uma pergunta que eu queria, vocês são uma dupla, Sim. né? Sim. Vocês duas têm que executar as mesmas estações em conjunto, seria isso, né? Quando é em dupla, a corrida, as duas têm que correr juntas. A única coisa é que nas estações a quantidade é a mesma. Tipo, o esqui é 1000. Os exercícios de força é a mesma coisa, só que a gente divide entre a gente da melhor forma que a gente, porque isso também conta como estratégias, tá? E a gente vai aprendendo isso conforme as competições vão passando, treino, mas a gente divide entre as duas. A quantidade é a mesma, 1000. Aí como a gente vai fazer esse 1000, se ela vai fazer 500, eu vou fazer 500, 250 metros, né? E depende, Aí a vai gente, também de como uma ou outra tá mais tá. fatigada. Isso. Se ela tiver mais fatigada, ou a gente acaba fazendo uma fazendo Mas mais do que a parte outra. da estação é dividida e a corrida é 8 km É igual. completo. Igual. É igual. Isso. O exercício pode dividir, né? Isso. Mas a corrida tem que correr junto. E tem que finalizar juntas. Chegar na estação Vamos fazer uma junto. dupla, tá? Só que dos 1000 eu faço uns Super 50 apoio. e você faz. Nossa, Eu topo o Porque desafio. ele tá na academia. Não, né? eu topo o desafio. Eu topo o desafio. Ó, bora. Vai ter em São Eu Paulo, topo, hein? eu topo o desafio. Um mêsinho eu treinando aí. eu Ah lá. acho que- Acho que claro que vai. Dá pra fazer bonito. Eu topo o desafio. Mesmo que eu chegue por último. Mas eu vou completar os 8 quilômetros. Mas o Hyrox, o legal do Hyrox é isso, porque ele é pra todos, né? É, isso. O Hyrox é pra eu todos. vi isso, exatamente. Que Isso. pessoas de todas as idades. Todas as idades. enfim. Tem. É bem interessante por isso. E a pessoa vai no limite no que ela, né? Que ela pode. Isso. É. Proporcional. Mas assim, Tem gente que nunca fez. Vai a primeira vez pra se conhecer, pra se desafiar, pra ver como que é. como é que funciona? E sai apaixonado. É sério. Verdade. Se vocês forem, vocês vão ver. Esse é o problema. Sai você vai querendo apaixonado mais. pelo esporte e aí querer praticar. Isso, Quando aí. a gente conversa com vocês, né? Se a gente anima ou desanima, né? Porque a gente vê a loucura que é, a gente desanima. Mas é muito bom, a adrenalina é boa demais, gente. Vocês não têm noção. A Né? Renatinha de bike, né? Ela contou só os perrengues, né? No início eu tava, vou começar a pedalar. Na hora que ela falou os perrengues, eu falei, não quero mais não. Não é mais pra mim. Não, e ela falava assim, vocês vão sair daqui. Ela fala bem suave, né? A tia fala, e vocês vão sair daqui direto pra loja comprar bicicleta. Ela disse que ela vai lá. Bike, tá? A bike, Bicicleta. a bike. É isso Mas, mesmo. assim, como a prova
cansativo você ter que fazer os exercícios, correr 8 km. Como é que funciona a preparação disso? É uma loucura, mas... Praticamente todos os dias a gente treina. Todos os dias. Todos os dias. No cross, onde que a gente treina, tem 3 vezes por semana. Terça, quinta e sábado. Quando dá no sábado a gente treina, mas normalmente é terça e quinta. A gente tá lá, cedo e à tarde. Mas nos outros dias a gente faz uns outros tipos. O oficial do espaço, né, da academia em si, é esses dias, mas a gente vive o Hyrox. Tem dias, por exemplo, depois do treino normal que tem no cross, a gente faz o nosso simulado depois. Que a gente monta tudo, as estações e faz todo o trâmite de correr 1 quilômetro que a gente já tem calculado no quarteirão da onde que fica o cross, e a gente vai fazendo o nosso tempo para ver se consegue abaixar cada vez mais o tempo de competição. E essas estações, elas mudam de competição a competição? São sempre... No Hyrox, né, o Hyrox mesmo não muda, é padrão. Tanto aqui quanto em qualquer outro país. Uhum. É o mesmo. O que diferencia é tempo. E tem os pesos também. Isso, porque cada categoria, por exemplo, o iniciante é o Open, né, que os pesos é um pouco mais leve, e o nosso, que é a nossa categoria, é o Pro, então são mais alto os pesos, eles são mais pesados. Então tem essa diferença. Mas a execução de quilometragem, as estações, é tudo a mesma coisa. Tá. É interessante isso. Tudo a mesma coisa. E vocês têm assim um preparador, igual você está falando lá da academia, ou vocês têm um particular de vocês, específico para vocês, para os treinamentos, a equipe de vocês tem outros integrantes, né, que nem nutricionista, o que tem na equipe de vocês aí para compor toda essa preparação, Fernandinha? Vamos lá. A gente tem o Diego, agradecer, né, o nosso coach de corrida. Ele tem a nossa planilhinha, ele sempre vai atualizando, acompanha a gente também nos treinos de corrida para melhorar a nossa performance e também o nosso tempo. Tem o Dr. Eduardo, que é o nosso nutricionista também, que nos acompanha com relação à alimentação, ao nosso peso. Então tem que agradecer ele também, que ele ajuda muito nessa parte. E o Dr. Marlon, que é o nosso quiroprata também, que nos ajuda muito, que o corpo tá todo estrupiado, todo quebrado. Fazendo um milagre, inclusive. Nem se fala, então a gente só tem que ir a estilo de vida, que é a do Dr. Marlon, a clínica dele. Então ele, a equipe dele também, nossa, são maravilhosos. A academia que a gente treina, né? A Pollux, aqui de Suzano, que a gente treina, e a gente é embaixadora também deles. Legal. A de Goianazes. A gente tem a de Goianazes, que praticam o Hyrox, são as duas. A Goianazes e a de Suzano. Isso é uma rede. Isso é uma rede. Tem a São Mateus também. São três unidades que a Pollux tem. Inclusive, eles vão fazer um evento agora. Mês que dia vem, 18. dia 18 de abril, vai fazer Estão um convidados, tá? Estão convidados. Isso aí, gente. 18 de abril. É um simulado do oficial, né? Oficial do Hyrox. Que vai ser em Goianazes. Isso, na Pollux de Goianazes, no dia 18/4, vai ser num sábado, tá? Então vocês estão convidados, o pessoal que está nos assistindo fácil também. Achar a academia. Muito fácil. Qualquer coisinha a gente deixa também no rodapé, o arroba também da academia, que é mais fácil também. A gente coloca na descrição, elas podem passar depois os detalhes, a gente coloca na descrição da live. O pessoal que assistir. Vai ser o... Desculpa, hein, Giovanni. Agora você tem local para ir lá e... vai ter iniciante, intermediário e elite. Então, realmente é para todos. É o primeiro da Zona Leste que vai ter. É, o primeiro. Da Zona Leste. Bacana. Campeonato de Hyrox. É o que você estava falando, né, Fernanda? O esporte agora é recente dentro dessa... Está sendo propagado agora, né? Mais fortemente, né? Então, tudo tende a crescer, aumentar, né, as competições, né? Eu acho que tem tudo para evoluir bastante nessa... Vai sim, agora as pessoas estão entendendo mais, estão participando mais, né? As academias estão trazendo a modalidade, então a tendência é realmente aumentar muito. Inclusive, agora de São Paulo, dia 25 de abril, que vai ter o Hyrox de São Paulo, a segunda edição, né? Que a primeira foi o ano passado, em setembro, não tem ingresso mais nenhum.
Tá esgotado. Esgotado. Esgotou esse mês mesmo, né? Foi começo desse mês, já esgotou tudo. Todas as baterias, todas. Fila de espera agora. Então, Hoje tipo escrevi assim, fila de espera. o tanto Deixa de eu começar a fazer agora 2 dias, assim, ó, porque senão não vai não. Todo mundo querendo agora praticar o Hyrox. Isso é legal. E nós vamos começar, hein, ó. Elas são testemunhas, se não começar. A gente só tá falando das partes boas, então dá pra começar. Não, aí já vou te falando. Parte não pode ir então. Peraí, eu te falei. Então, no esporte, né, de alto rendimento, né, ele gera, né, um desgaste enorme, né. Por isso que eu falei da equipe, né, que vocês possam ter, né, de preparação, ela é muito importante, né? Alimentação, suplementação, tudo requer, né, para você ter um índice bacana nas provas, né? Mas me fala uma coisa, mulheres e homens, é meio a meio que o pessoal participa, ou tem mais mulheres que estão aderindo à modalidade, ou é mais homens e vocês são exceções? Como que funciona, Fernanda? Então, baseado em todos os eventos que teve do Hyrox oficial, analisando assim essa pergunta, eu acho que tá por igual. Tá. Não tá diferente não. As mulheres estão bem representando bem, muito bem nas competições. Tem bastante homens também, mas assim, quando a gente vê muito da parte das duplas, né, do pró feminino e o pró masculino. Por aí a gente consegue ver que tem os homens estão ganhando. Às vezes 130 inscritos, dando um exemplo, e às vezes o feminino está chegando a 60. Mas principalmente no individual. No individual acho que pró. O masculino ganha em questão de ser o individual. Mas eu acredito que tem muitas mulheres que às vezes ficam com receio de ir para a categoria que a gente faz, que é o Pro, né, que os pesos são mais pesados. Então, às vezes elas acham mais fácil ficar no mais leve. Mas não que elas não são capazes de executar aquelas estações. Mas tá bem um compatível com o outro. De quantidade de pessoas, assim, tanto homem como mulher, nos eventos. Interessante. Agora, vocês têm um desafio pela frente aí, né? Temos. Tem um desafio. Agora, explica pra gente qual o tamanho desse desafio. Conta pra galera aí, que a galera vai se surpreender agora. É o desafio, né, Tatá? Qual que é o desafio, Fernanda? Nós fomos classificadas, né? E no Rio de Janeiro que a gente participou em São Paulo primeiro, depois no Rio de Janeiro a gente conseguiu a classificação aí pro Mundial na Suécia, né? E aí quando a gente conseguiu, a felicidade foi, né, ao extremo, porque a gente sempre vai procurar realmente isso, né? Só que aí a gente se deparou uma com a outra, começou a ver questão de viagem, hospedagem. E aí começou a bater um pouco assim de preocupação para nós duas, entendeu? A gente falou, a gente vai ter que... Nós vamos fazer de tudo para conseguir, né, estar lá. É a questão financeira, tá? Financeira. Qual o custo que vai dar para vocês duas, o custo? Para a gente ter uma noção. Tá em média, porque assim, ó, a gente ganha a classificação, primeiro ponto, a gente ganha a classificação nesses eventos. Então, todos os atletas que ganham uma classificação para o Mundial, independente se é individual, feminino, masculino, dupla e tudo mais, só ganha a classificação. Agora, a inscrição você tem que pagar, a viagem, a passagem aérea você paga do seu bolso, a não ser se você tiver patrocínios. Aí já é outras conversas, né? Mas tudo sai do nosso bolso como atleta, tudo. Tá? Não existe uma confederação brasileira assim que... Então, já perguntaram sobre essa... Se tiver, a gente desconhece. Mas eu queria conhecer se tiver. Normalmente, assim, é igual, assim, eu estou fazendo um exemplo com futebol que é mais popular, né? O cara é convocado para a seleção, a CBF banca todo o processo. Nossa, a gente ia amar se fosse isso. Não tem ainda. Não que eu saiba, tá? Não sei se
Lá fora, em outros países tem, eu não sei. Como os Estados Unidos, que é um dos lugares mais focados no Hyricus e para esportes também, eles apoiam muito os atletas dele. Infelizmente, eu acho que aqui no Brasil peca muito isso. Então, os atletas deles vivem para o esporte realmente, né? Aqui não. Então, se tem você... Essa opção, eles têm essa opção de viver só aqui não. Então, a gente... Você falou de patrocínio, né? Está tendo parceiros, patrocínio, como que vocês estão buscando ainda? Porque vocês vão participar de um evento fabuloso, né? De uma grandeza fabulosa, né? Vocês estão tendo... E ainda bem que é no verão, né? Não, em junho é a competição. É junho. Em junho é mais quente, a Europa já é mais quente. Lá eu acho que a máxima vai estar acho que uns 19 graus. O frio, o calor. Outra realidade. É. Que também vai ser um desafio isso daí, né? Isso, porque o clima, a gente sentiu isso indo pra Fortaleza, né? Porque o calor de lá, isso que a gente chegou lá, o pessoal falou que tava no inverno, né? Mas tudo bem, pra gente tava muito calor. 30 graus. E a gente já sentiu isso. E olha que a gente mora em São Paulo, que tem todas as estações em um dia só, né? E ir pra lá no frio vai ser também um desafio. Eu prefiro o frio, eu prefiro mil vezes o frio do que o calor. Mas volta do patrocínio, como que tá o patrocínio de vocês? Então, a gente tem esses que a gente falou, né, que na verdade apoia a gente de alguma forma, treinos, alimentação. A gente tem um uniforme, Heróis Esportes. Olha, desde o começo. E o uniforme está muito bonito. Sim, todas as vezes que a gente vai, eles sempre preparam algo bem bacana legal, pra gente, sabe? Então, eles também estão aí com a gente. Mas mesmo assim, questão de custos não era o suficiente. Então eu e a Fê, a gente ficou pensando o que a gente poderia fazer, né? Pra estar ajudando nos custos, né? Aí a gente conversando falou, vamos fazer uma rifa. Aí a gente conversou juntamente com esses, né? Que nos apoiam e tudo mais. Colocamos as premiações deles mesmo na rifa e fizemos essa rifa. Né? E deu certo? Está dando certo. Porque a gente ainda não finalizou. Ainda falta finalizar. A gente está... Será que a gente divulgue também, né? Sim. Para você ter uma ideia, eu já cheguei a fazer uma vez no começo, mais ou menos quanto que a gente gastaria de custos para ir e voltar, hospedagem, tudo mais e alimentação. Entraria em torno entre 18 a 20 mil. Isso com as inscrições, né? As 3 inscrições até então, né? Porque eu e a Tatá, a gente tem a nossa inscrição em dupla. Eu fiz a minha e ela tem que fazer a dela, porque ainda é separado ainda. Não é um junto, tipo que você ganha um desconto. E em Fortaleza eu ganhei também, consegui mais uma classificação. Então vou participar de 2 provas em Estocolmo, na Suécia. No Pro Feminino também. Então mais essa daí ainda tive que pagar também essa inscrição, porque é bem limitado o tempo. Ou você faz a inscrição logo e paga, ou você perde a sua vaga. Ainda tem isso, 5 dias. Mas está bem encaminhado aí o processo para vocês participarem de tudo. Tá, parte, tem que estar, porque imagina, tem que estar. Uma coisa vende o carro, vende a casa. Vende a mão. Não duvide, é bem por aí. Meu Deus do céu, pega empréstimo. Isso não só nessa categoria, mas isso acontece muito em atletismo, em outras categorias, o cara se classificar e não tem patrocínio, fica dependendo de federação, muitas vezes não dá, tem que correr atrás. O Jean esteve aqui, né? Do Chefs, ele fez uma vaquinha, né, para uma menina do karatê, não foi? O país, ele não tem essa cultura de esporte, né? Desde criança, assim, né? Não tem aquele apoio, não tem as estruturas, né? E assim, infelizmente é uma busca individual, né? Tanto assim esporte individual, assim, de competição, coletivo também é a mesma coisa, né? O país é muito vinculado ao futebol, né? Futebol é uma coisa enraizada. Aqui é grande, né, no futebol. Então já assim, quando eu era garoto, né? Joguei basquete. Mas eles falavam assim, esporte profissional, que era o futebol, né? Esporte amador, né? A palavra amador. No basquete. Então,
a visão já não era aquela questão assim profissional, né? Então tem que buscar mesmo, né? Mas hoje em dia tem muitas leis, né, Fernanda, que está vindo aí, lei de incentivo. Então, eu cheguei até a ouvir falar, cheguei a conversar e atrás também de apoiadores em Suzano, e tanto é que em São Paulo tem, mas em Suzano não tem, né? Bolsa Atleta. Não sei se você já ouviu falar, mas em São Paulo tem. Eu falei assim, nossa. Não é para todas as modalidades. Então, e aí, pô, se você tem esse benefício, que é pouco benefício, o atleta não tem benefício praticamente nenhum. E aqui ainda não tem esse benefício. Aqui em Mogi das Cruzes tem. Aqui em Mogi tem, em Suzano não tem. O secretário teve aqui, o Fred, o secretário de esporte teve aqui. Então tem um programa chamado Bolsa Atleta. Ele participa de competições representando a cidade. Sim. Ele ganha por isso e em troca ele dá aulas da modalidade dele, né? Que é muito bacana. Duas atletas de Suzano indo competir mundialmente, levando o nome de Suzano e não tem. Um apoiador, gente, um apoiador. Vamos cobrar a prefeitura de Suzano. Um apoiador. Vamos cobrar a prefeitura. Cobrar esse pessoal aí. Precisa. E a gente precisa. Suzano sempre teve o esporte muito forte, né? Ginástica, não era? Em várias modalidades, natação, vôlei, né? Que era o vôlei, o basquete, né? O vôlei foi fantástico, né? Não sei quantas vezes campeão brasileiro, né? Então. E eu acredito que, né, tenha condições, essa estrutura, né, para incentivar mais o apoiar. Apoio, né? Um apoio. Apoio. Porque de patrocínios da parte financeira mesmo, que assim, tá aqui, ó, 50% ou 30% de uma passagem aérea para você ir, ou a hospedagem, passagem aérea é muito caro, porque é tudo em euro. Aí, nada, isso, dessa parte assim, não. A gente tem os nossos patrocínios, mas... É sempre assim. Vocês vão ralar, ou eu ouço, vão chegar lá, aí vocês vão vir com o título e todo mundo vai abraçar vocês, vai patrocinar e não aguenta mais, né? Aí até a prefeitura. Até a prefeitura vai chamar as duas aniversários. De bombeira lá para dar uma volta. Sempre assim, né? Sempre assim. Infelizmente, assim, às vezes a gente tem que ser campeão primeiro, né? Para depois o pessoal começar a valorizar. Mas nós vamos torcendo por vocês, hein? Enquanto isso é real, viu? E a pressão psicológica é muito grande sobre isso quando a gente vai para uma competição. Não, eu tenho que entregar, eu sou obrigada a entregar, porque ainda é início de tudo, né? Então a gente só é vista dessa forma. Eu, Fernanda, né? Eu tenho uma coisa muito comigo, né? Igual a gente está fazendo essa rifa. Então, nossos colegas, nossos amigos, nossos familiares que compraram um número, nossos colegas que estão comprando 1, 2, 3, vários números, eu coloco como eu tenho responsabilidade. Também. Eu coloco isso muito. Porque eles compraram essa ideia, eles confiaram na gente, eles investiram na gente. Né? Estão acreditando. Eles investiram, porque assim, outros poderiam que não estão fazendo e nossos colegas estão investindo financeiramente para nos ajudar a levantar. Pessoas chegarem assim e falar assim, nossa, eu admiro demais vocês, eu não vou pensar duas vezes, eu vou realmente vou te ajudar vocês. De alguma forma. Então, querendo ou não, isso também pesa muito, às vezes até muito mais do que se fosse só a gente tivesse pagado e ido lá e representado. Aí, eles confiaram na gente, então isso aí, isso pesa. Isso é grande. É muito grande. Muito isso. Como se fosse o patrocinador. Assim. E querendo ou não, indiretamente, se você paga, eles estão nos patrocinando. Sim. Uma cota, né? Exatamente. Poxa, dei a força para as meninas foram lá ganhar ou perder. O título faz parte do esporte, ganhar ou perder. Mas o fato de ter conseguido conquistar a vaga, conseguido levantar a grana que precisou, chegar lá e competir, acho que para quem ajudou já é satisfatório. Conseguiu a vaga. Quantas vagas tinham? Era limitado, muito limitado? Uma vaga. Uma vaga, então. Cada categoria, né? Cada categoria uma vaga só. Então vocês foram campeãs para essa vaga, como se vocês fossem a campeã da categoria de vocês. Isso.
E essa prova foi no Rio de Janeiro, é isso? Esse evento? Na de São Paulo, que foi a primeira no dia 25, acho que 25 de setembro, foi a nossa primeira, ano passado, a gente ficou em segundo. A do Rio de Janeiro a gente conseguiu a classificação. A de Fortaleza, como a gente já tinha a classificação, a gente correu individual. Solo. Tá, ela foi na categoria dela, da idade dela, e eu fui na minha categoria, da minha idade. Vocês não querem falar a idade de vocês, né? Você tem que falar a idade. Qual a categoria? Eu tô dentro dos 40 a 44. Eu entro na categoria do 25 a 29 anos. Mas como é que funcionou a seletiva? São várias etapas? Ou foi só um campeonato ali que juntou os melhores ali? Ali são as inscrições, né? Então, vamos lá, tem 50 mulheres. As 50 mulheres querem correr no Pro. Ok? Elas se inscrevem, colocam a data, então no caso a data de nascimento dela, e ela vai ficar encaixada dentro da bateria dela, né? Do age group dela, da idade dela. Que é de 5 em 5 anos. Só acho que a de 16, que vai até 16 a 24. Até 24 e 60 a mais. Né? 60 a mais. Agora vocês competiram com quantas meninas lá? A da minha categoria, acho que foi 8. Da minha categoria. Que foi 8 minhas? Das duas. Porque aí vai dividindo as categorias. Eu acho que o que mais tem é de 30 a 34 e 35 a 39. Dessa faixa etária são as meninas que mais tem. Às vezes 13, 14, mais ou menos assim, nas baterias. Mas é todo mundo junto. Às vezes faz 2 ou 3 baterias de 10 minutos de diferença, só. Às vezes cada largada ali sai 20 meninas, 24 meninas, mais ou menos. Então, como uma modalidade nova, elas são praticamente as pioneiras. Praticamente sim, que a gente está dentro da primeira E o primeira primeiro etapa. Mundial que vai ir brasileiros, né? A gente vai estar lá. Olha que legal. Eu acho que já teve. Já teve? A Tâmara foi em Miami. Então tá. Teve. Daqui realizado no Brasil mesmo, foi o primeiro. Sim. Agora o atleta brasileiro, eles podem ir em outros países competir, conseguir a classificação e competir no Mundial. Das classificações do Brasil, a gente é a primeira. Aí as pioneiras. Aí são os pioneiros. O Puma Hyrax World Champions 2026, entre 18 e 21 de junho. Não é isso? Isso. Correto. E a ansiedade? Ainda tá tranquilo. Acho que tá. No mês Eu da acho viagem. que a gente vai começar a sentir mais depois que passar de São Paulo. Que aí a realidade vai estar mais próxima, porque quando a gente está focado em uma só, não que não estamos se preparando para todas, né? Mas como ainda hoje tem o foco é essa que isso, que vai ser em abril agora em São Paulo, mas ainda não. Mas tá eu acho que é a minha tranquilo. realidade mesmo quando eu estiver embarcando. Falar assim, é real. Quando eu estiver embarcando, acho que vai passar uma novelinha. E vai ser realizado o maior estádio da Escandinávia, que é o campo de futebol lá da Suécia, para 50 mil pessoas. Olha que legal, né? Mas assim, sobre recordes, vocês estudaram adversárias, já deram uma pesquisada aí? Tipo assim, peraí, vou ver com quem que eu vou competir. Vou lá competir com o Moreira, mas eu já sei, eu conheço ele. E tem um detalhe importante que a Tainara falou, que é padrão, sendo aqui ou fora, onde for, é padrão. Então, quer dizer, dá para você fazer uma análise? Meu tempo está em tanto, o pessoal está fazendo tantos minutos, né? Dá, você consegue. Inclusive, a gente vindo pra cá mesmo, a Fê falou assim, eu já fui ver das minhas. Eu já começo. A base de tempos finalizados. Eu sou uma pessoa assim, eu observo muito, porém não adianta eu ficar de olho no meu concorrente. Eu tenho que abaixar o meu tempo. Exato. Na verdade, é só para ter uma régua, tipo assim, não, eu ainda estou... No páreo. Estou no páreo. E falando nisso que você falou, eu levantei um dado aqui que os recordes mundiais costumam cair do tempo de 1h15, mais ou menos, é isso mesmo? Na categoria feminina Open.
O Open, sim. O Open é mais ou menos... depende do atleta. Às vezes fica em 1h25, 1h30, depende. Mas o no Pro Open é outra realidade. Agora, é abaixo de 1 hora. Porque delas é o Pro. Não, aí, o Pro, ele fica às vezes entre 1h18, 1h20, 1h06, 1h10. Mais ou menos, o Pro. O Elite 15 é abaixo de 1 hora. Porque aí Porque já é tem o Elite. tem outra, digamos assim, outra classificação, outra... Aí é além, aí né? é 59 minutos. Agora vamos na expectativa. Qual o melhor tempo de vocês nas competições? Dupla, 1h11. Solo 1h17. Vocês estão no páreo, hein? Porque ainda quebraram aquele wall ball. É 1h15 ali, ó. Mas tudo O bem. dupla, ele é menos tempo porque, assim, vocês conseguem fazer em menor tempo. Porque a gente cansa menos. Cansa menos. Porque vocês dividem, vai você e... Essa é a jogada. Qual que é o truque? Empurra as coisas pesadas pra Fernando. Fernando, vai aí, Fernando. Não, até que a gente divide bem. bem, a gente divide bem, mas a gente tem essa, se vê que uma ou outra tá... Não, você tá muito devagar, tá morrendo, passa. Porque quase a gente morre quase sempre, mas Não, quem mas tá morrendo é o menos. quando tá muito nítido. Quando Já aconteceu aquele dia, passa pra você não passa nada, faz você. Você lembra do Rio de Janeiro? Ele tinha combinado de fazer meio, se passa e quebrar. Falei, não, rapaz, faz aí. Acontece isso, a gente tem, né? A gente treina antes, faz todo um planejamento certinho pra seguir ele, mas lá na hora pode realmente acontecer isso. Não, vai você, eu não tá indo Não mais. tô aguentando mais. Eu já também não tô, mas tem que terminar. Já, sempre. Aí nada, você é mais jovem, vai você. Não, eu tenho isso na minha cabeça, ela tem mais gás do que eu. É forte, viu? Vai achando. Eu penso assim, ela tá ainda na flor da juventude aqui, ó. Ela tem mais gás do que eu. A Fê é forte Obedece os demais. mais velhos. Não dá ideia. Eu já sofro, não faz isso. Oh, meu Deus. Mas é legal. Isso é legal, é legal. Na hora passa raiva, mas é legal. Depois quando a gente sobe no pódio, tá tudo uma maravilha. Tá tudo ótimo. Vem a hora de chegar deitar na cama. Nossa, mas é uma adrenalina muito louca. A gente chega, a gente... Porque assim, a gente fica naquela ansiedade de fazer a prova, de entregar tudo aquilo que a gente treinou, né? Fazer uma prova boa com um tempo mais curto. Aí na hora que a gente está executando, a gente está morrendo e passa um filme inteiro na tua cabeça. Falei assim, meu Deus, eu ainda tô no começo, meu Deus, eu ainda tô na metade, que vai acabar logo, pelo amor de Deus. É bem isso que passa no cérebro. A cabeça é um filme. E quando termina, nossa, quanto que tem a próxima? Gente, sabe aquele... Passa a prova inteira reclamando. E quando o final, ai, não vejo a hora, quando vai ter a próxima? Mas é uma coisa muito louca, como é que é a endopamina, né? Que você aumenta assim, nossa, que varia, nossa, é muito bom, é muito bom. Quem vive, quem faz, quem pratica o Hyrox sabe dessa adrenalina toda, do começo, do meio e do final. É assim, ó. Parece que é um pico. 1 hora e minutos, né? Voa. Por mais que quando você está executando parece uma eternidade. Parece. E quando termina, nossa, mas já acabou? É muito louco. Eu já até brinco, né? Eu falo, toda vez que termina, eu falo assim, nossa, eu faria outra agora. Aí você olha e morrendo. Assim, mas você tá morrendo? É isso, né? Aí eu falei, acho que tá brincando, né? Sem dúvida. Você falou da parte mental, né? Como que funciona isso aí? Tem que ter muita força mental, não tem? Tem, sempre tem. Porque a preparação, vocês fazem alguma coisa? A preparação específica, assim, mental, não? Não, eu particularmente não. Eu tento entrar na prova, dar o seu melhor. O que você treinou os dias, os meses, preparando para aquele dia, faça o seu melhor ali. Esquece que está do teu lado, esquece se está saindo mais rápido, se está terminando depois de você, só foca na sua prova. Só isso. Foca no seu tempo, foca no seu objetivo.
Porque se você às vezes tentar fazer um pouco mais rápido, você pode sair mais fatigada. Se você tentar correr um pouco mais, você pode dar cãibra. Então você não muda nada, só faz o seu melhor ali. Do Mas jeito que você treinou. O Hyrox é mental. Ele trabalha muito mental. A força mental ali, tipo, eu tô aqui, eu vou fazer e pronto. Entendeu? Não deixar a mente ganhar. Não, eu vim aqui pra... Porque a Renatinha não comentou com a gente que ela é professora de yoga também. Uhum. Ela falou que ela aplica algumas coisas de yoga, concentração. Eu não tenho paciência pra yoga, não. Não tem, não. Mas eu vou encaminhar você pra Renatinha. Meu Deus, eu falo, eu não tenho paciência pra yoga. Eu sou muito imperativa, então, por mais que é muito bom. Mas eu comentei do yoga que ela comentou, né? Que é algo Não, e acredito eu que funciona. É, que ela é professora de yoga, ajuda. ela falou que ela aplicava algumas Sim. coisas até durante a prova mesmo, para ela ter um Tem rendimento psicologia melhor. do esporte, né? Tem. Então, a maioria que é atleta aí, que participa, passa, né, em psicologia do esporte, faz algo aí para ajudar, porque querendo ou não, não tô falando da competição em si, mas da vida diária mesmo, da preparação. É a mesma coisa do que teve no Hyrox de Fortaleza, que a gente foi solo, né? Não acabei executando o tempo esperado, que eu treinava, né, todos os dias. Então isso mexeu bastante naquele momento. E tipo, depois que a gente veio, que chegou na realidade, foi mais ou menos assim, umas 2 semanas deu analisando e tentando entender tudo o que tinha acontecido. Um processo que, tipo assim, meu comigo mesma, né? Porque foi um tempo que eu falei, não era isso que eu esperava no mínimo. Não era subir no pódio, mas não executar aquele tempo. Então, querendo ou não, mexe bastante. Mexe bastante. Então, a gente sempre tá aprendendo também. Sempre. Nessas provas, assim, o cérebro, ele é o pior vilão nosso. Fica sabotando você você. deixar ele te sabotar. Ele te domina. É. Ele te domina, porque ele já fala assim, você começa a sentir uma dorzinha, o seu ritmo cai e se deixar você caminha. Sim. Se você sente, às vezes, um mal-estar, às vezes, no ombro, você já não faz mais aquela alta intensidade no esqui. Então, o cérebro, ele começa a te sabotar. E se você não for mais forte do que ele, você entrega a prova. Ela falou, exatamente, ela falou Você sobre entrega. isso. O autocontrole mental nessas horas Isso, é de importantíssimo. fadiga, de cansaço. Mas peraí, eu posso mais, calma. Sim, porque você às não vai vezes- dominar, não. Isso. Porque isso acontece muito na parte do esporte, principalmente de alta intensidade. Igual ela é ciclista, né? Então, às vezes, chega um momento que a perna já tá toda fatigada, já não tá aguentando mais. Chega uma hora que você pensa assim, será que é possível? Mas o corpo, ele aguenta, ele aguenta muito. O Fala cérebro assim, que aí começa ao mesmo tempo você fala, sabotar. não, eu me preparo pra isso, então eu tenho que entregar. Tudo no qual que querendo ou não, é uma rotina muito pesada, né? É uma realidade, assim, que às vezes a gente posta um pouco, né? Agora tá postando um pouco mais, né, nas redes sociais, mas aquilo ali não é nem 1% da realidade do que um atleta passa se preparando para aquela 1 hora e meia ali. Ele se prepara meses para entregar em 1 hora e pouco tudo. A rotina pesada, entendeu? Então, Pra você ter uma ideia, normalmente eu faço 4 treinos. 2 treinos cedo e 2 treinos à noite. E às vezes ainda coloco alguma corrida ainda. Praticamente todo dia. Todo dia. não tem essa, é todos os dias. Tô cansada hoje. Claro que a gente fala que o descanso também é um treino, né? Claro. A gente também tá aprendendo isso, porque a gente Mas eu também não muito... aceito isso, não. A gente não aceita isso. Eu não aceito isso, A gente não. não Ainda não entendeu aceita. essa Mas a gente tá mas a gente- tentando entender isso. Um dia de não ir no treino, porque realmente o corpo já tá no limite, o psicológico cobra. Não, mas se você não for hoje, você tá perdendo. Então, Não dá para recuperar amanhã. Exato. O de hoje não é Na ideal, de cabeça, amanhã na é outro. cabeça funciona. é desse jeito. Se você não for hoje, você tá perdendo. Então você tem que ir. Então, tipo assim, Não, da Renatinha que estava falando até por causa da concentração, essa última prova que ela participou, ela fez uma previsão de terminar em 33 horas. 33 horas. E a gente faz essas Ela previsões. terminou em 47 horas. Pronto. Dormiu 2 horinhas em 2 capelas, não foi? 2 capelas. No caminho, Cochilou. né? E então a gente calculou 40 e poucas horas, né? Pedalando. Imagina a cabeça dela, e ela comentou que durante o dia estava muito calor. E chegou à noite e fez frio, né? Nossa, Então, aquele pico de...
ela falou Temperatura. que... tanto é que Corpo, ela ele falou, né, sente. Fê, que ela Muito. pensou que ela Corpo sente. ia aguentar em 33 horas, acabou em 40 e não desistiram, né? Então, e era só as duas únicas mulheres, Únicas duas né, na mulheres na prova. prova. Aí você para e pensa assim, olha tão longe que ela chegou e o tanto que ela brincou mentalmente Com ela mesma. com ela mesma, Com ela mesma. entendeu? A prova em si, assim, vamos dizer, são 8 quilômetros e as estações no meio. Qual que é o segredo ali? É sair no sprint, sair bandeirado, deixar o sprint lá pro final, tipo corredor. O cara vai correr a Ou manter o maratona. equilíbrio. O cara começa a maratona, então ele vai lá meio, né? Não vou dar o gás agora não. Chega um momento que ele, bom, agora é a hora. Nossa, São de- Silvestre lá tem a subida da brigadeira da subida. Todo mundo fala, eu nunca fiz a São Silvestre, sou louca pra conhecer essa brigadeira. Ela fala que chega na subida da brigadeira não tem mais perto. Eles falam, vou guardar um pouco para subir da Brigadeiro, porque lá é a hora que eu vou chegar e vou passar. Quem eu E tiver como Aí as funciona na estratégias, prova? né? estratégia. As Como é que funciona a estratégias. estratégia aí? Qual a estratégia de vocês? Não é o tiro, tá? O sprint aí no começo, não é. Não. É melhor você guardar ele pro final, se você sentir que você tem, né, esse gás ainda pra soltar no Que final. é difícil. Que é difícil. Que é difícil. Mas o Hilux é controle. O tempo todo. Controle em corrida e controle em estação. Pra não quebrar. Porque o que acontece? Você sai do trenó, digamos assim, que é o que a gente empurra. O sled. O sled. É tipo um trenózinho que a gente empurra, o Pro feminino é 153, né, Fê? É. E então, tipo assim, se você, na primeira e na segunda corrida, que é esse meio termo entre essas estações que exige força, se você se desgasta na corrida, você vai se desgastar na força e na hora que você retornar pra correr, você não tem mais a fadiga da perna Te cobra te ali. cobra. Aí você não tem mais força pra correr. Isso. Aí seu pace vai lá pra 8. Você 7. pode iniciar com um pace aí até abaixo de 4 na primeira, porque eu penso assim, você tá saindo, tá fazendo a largada descansado. Essa aqui é minha parceira do sprint, tá? É. Mas ela tá controlando. Sim, tá controlando. Ela A tá gente vai começando a aprendendo, controlar. a gente vai Você põe aprendendo. uma cordinha e segura ela. Isso, a gente vai aprendendo. Nas primeiras. Calma, parceira, tem que estar junto Espera aí, comigo. ó. Ela tá indo embora. Volta, Rita! E eu perdoo, ela tá indo embora, minha parceira. Mas Deixa ela, vai é embora. controlar, porque senão nas próximas o corpo vai cobrar. Você Tem que manter um equilíbrio. Você tem que achar um equilíbrio, tanto na corrida como nas estações. Isso. Porque, e realmente, se você quer dar tudo na última. Na última corrida e na última, que é o all-ball. Na última estação. Tenta evitar que não tenha as paradas do all-ball, você tenta fazer o máximo possível. Independente do tempo aí, e é um equilíbrio, né? O Hilux é um equilíbrio. O que mais manda, assim, é a constância. O quanto você consegue fazer essa estação mantendo constância. Eu consigo em tanto. Ou eu vou sair, vou dar meu máximo até tal metros, né? Mas aí depois eu vou conseguir continuar. Aí Essa cai é a- muito, né? Isso perde, você acaba Isso, perdendo e acaba colocação perdendo. com isso. Aí, com relação, você tinha perguntado lá, preparadores e tudo mais, com relação a dicas, treinamentos e tudo mais, é tudo eu e ela. É nós que vai Uma é montando. treinadora da outra. A gente desenvolve os nossos métodos. Sim. A gente fala, nós estuda. precisa Isso, precisamos. treinar mais isso. Dessa forma que a gente está fazendo não está bom, a gente precisa melhorar. É pegar um caderninho mesmo, escrever. Eu lembro que a gente, né, Fê, a gente na primeira Hilux que São Paulo que a gente foi participar, Ano era passado. tudo novo. A gente treinava, né? Mas era tudo novo. Eu lembro que eu li o regulamento 4 vezes. É um livrinho assim, né, Não, Fê? era. Eu li 4 vezes. Com medo de errar, ganhar penalidade. E aí depois a gente vai analisando. Não tá legal. Vai dessa vendo, a gente vai forma. fazendo anotações de tempo, Isso. quanto tempo que a gente faz de corrida, quanto tempo que a gente faz de cada estação, e é tudo anotando. Tudo. Pra tentar ver o que a gente poderia fazer pra abaixar tempo. E é uma pra outra, assim, É. fala assim, às vezes a Fê fala, olha, eu tô analisando você fazendo isso, eu acho que se você for por esse caminho é melhor.
não Os tá lenha. puxãozinhos de orelha. Isso. Porque assim, se ela vai ruim, eu vou ruim. A E gente é uma vice-versa. dupla, né? Então não tem esse negócio, uma tentando. Não, a gente tá tentando ir pra frente. Sim, a gente quer Mas já chegar teve, lá uns juntos. pega umas briguinhas. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Sempre Somente tem. na execução das provas. Sempre É, vocês estão sempre pacíficos aqui, né? Da entrevista. Não, né? Que muitas vezes fica. Já começa a olhar assim. Olha, meio tô. Nada. Mas a é gente assim mesmo. briga, a gente se entende, é uma loucura. Dupla, sim. É uma loucura. Onde? Você tira a ideia pelas duplas de vôlei de praia, né? Os dois, sempre eles e eles treinando, acabou entre os dois. Isso. E É assim vai. mesmo. É um arranca-rabo tremendo, mas é assim mesmo. São duas pessoas diferentes, às vezes com pensamentos diferentes. Às vezes Mas tem as que haver a pessoas. cobrança. Tem. Às Tem vezes que as haver pessoas cobrança. veem a gente na academia assim, nossa, mas por que vocês estão brigando? Normal. Normal, é desse Normal, jeito. A gente tá se Ou às vezes, entendendo muitas vezes a gente assim, fala que nem tá nem brigando, porque a gente tem porque uma maneira de falar o jeito mais. da gente falar parece, é muito afirmativo, digamos assim, então às vezes até parece, É né? duas arianas. Quase Tem que noção nascemos aqui, no ó, mesmo dia. Não, mas isso a gente vê, né, em time de futebol, né? Um brigando com o outro, mas é que eles querem o melhor do time, né? Sim, Às vezes sim, o treinador é isso. brigando, né? E é assim, só evolui assim, sendo Não leva pra fora do sincero, campo, é lá ser dentro. sinceros um com o outro, né? E falar, Dando os "Poxa, feedback, dando os isso." conselhos, o que tem que ser melhorado ou não, o que tá indo bom mantém, porque querendo ou não, às vezes é mais fácil eu ver o que pode ser melhorado e ela ver o que pode ser melhorado em mim, do que a gente mesmo se vê na gente. Porque Então, às vezes não enxerga aos detalhes, sabe? Por isso Então, que é essa fácil. forma da gente ter uma outra como dupla é bom. Por isso. Sem brigas, tá? A gente tenta. A gente tenta, dura 5 segundos. O Giovanni fez uma pergunta no início, né? Mas eu quero até assim, aumentar um pouquinho essa pergunta. Vocês faziam o quê? Academia normal? Depois foi pro CrossFit, para depois encontrar essa modalidade? Como foi? Ou vocês não faziam muita academia e vocês estavam querendo uma atividade? Como que aconteceu essa modalidade na vida de vocês? Então, no meu caso, eu sempre gostei de educação física desde a época da escola. Eu sou aquela que não é aquela que fugia das aulas, não. Eu sou aquela que queria que a educação física estivesse todos os dias. Então, assim, então treino desde nova, mas treinar assim, a acompanhar minha mãe sempre incentivou, também sempre estava me incentivando. E aí eu treinava por treinar, por saúde, porque eu gostava. Aí teve a época da pandemia, né? E eu sou enfermeira, então o mundo, na verdade, modificou para todo mundo. Sim. Então, nessa época, eu fiquei sem treinar. Aí, assim que retornou tudo, eu retornei com os treinos e foi evoluindo. Sempre gostei da parte de CrossFit, né? Da parte do CrossFit. Porque por ser dinâmico, porque a gente que é mais hiperativo, gosta das coisas mais... Então, é mais dinâmico, sempre gostamos da parte do CrossFit. Você foi direto pro CrossFit, você não fazia muita academia, musculação, essas Não, coisas? inclusive hoje em dia eu preciso fazer mais, né, a questão de ganho de força e tudo mais, mas eu faço porque preciso, porque a gente não pode fazer só o que a gente Você gosta quer, mais né? do Mas eu CrossFit. gosto mais do... Agora, né, vivendo do mundo do Hyrox já há um bom tempo aí, mas antes do Hyrox era a parte mais do CrossFit. CrossFit. E você, Fernanda? Eu com relação ex-obesa. Já cheguei a pesar quase não, 100 quilos mesmo. Cheguei a pesar 100 quilos, depressiva por causa disso. E com quantos anos você falou, eu vou mudar meu estilo de vida? Foi em 2016, 2015, mais ou menos. 2015, 2016. Eu comecei a fazer dieta, comecei a treinar, fazia aulas de zumba, então tudo que era voltado para esporte. E eu sempre gostei na época de infância, de escola mesmo, de educação física. Só que eu morava no sítio e minha mãe não deixava. Minha filha vai ter que dormir lá na casa da avó dela, era mais presa. Então eu acabava não participando das aulas de educação física, né? Enfim. Aí comecei a fazer musculação, graças a Deus emagreci 30 quilos. Mas também passei com o endocrinologista, porque só a academia e tentar fazer a dieta eu não ia conseguir sozinha, porque eu descontava toda a minha ansiedade, tudo na comida. Então eu comia compulsivamente, muitas vezes chorando, sem ter fome, mas porque eu estava nessa situação.
Aí você liga aquela chavinha, então vamos cuidar da saúde, né? Então eu mesmo decidi isso. Comecei a treinar, passava com nutricionista, tinha acompanhamento também na época quando eu treinava com personal, que me ajudou muito, porque se fosse só pra minha força de vontade, chegava um momento que eu não ia mais. Então, se tinha um compromisso com ele estava lá te esperando, você ia. Então, consegui emagrecer tudo. Só que sabe quando você começa a fazer musculação e você vê que aquilo lá não é pra você? Que é chato. Aí lá vai a Fernanda fazer OCR, que é as corridas com obstáculos. Que é aquela que eu lembrava da época de infância, que eu morava no sítio e eu corria atrás da vaca e a vaca corria atrás de mim, eu passava de baixo. Não, eu lembrava disso, eu amava e amo o OCR até hoje, que é americana também, que é corrida com obstáculos em português, que eles falam, né? E eu comecei a treinar aqui em Suzano, num cross que tinha. Só que tinha umas coisas que era muito suspensa e aquele medo de cair, quebrar um braço, uma perna e tudo mais, porque era meio louco, tá? Isso é pros fortes. E aí eu começava a fazer isso, gostava, me sentia bem, só que CrossFit em si, nunca me identifiquei. Eu acho que até hoje nunca vou me identificar. LPO, levanta a barra, isso. É mais técnica, né? Não gosto. Só que foi o que a Tainara falou. A gente muitas vezes não gosta, mas precisava ganhar força. Então bora, você vai fazendo. Até que eu me vi vivendo, respirando, me alimentando de Hyrox. É isso, me encontrei no esporte, é isso. Hoje eu faço faculdade de educação física, então eu quero me aperfeiçoar mais ainda no esporte. Quero dar aulas do Hyrox mesmo, fazer o curso profissionalizante mesmo, para me poder atuar melhor na modalidade. Então, cada dia crescer um pouco mais, né? E assim a gente tá indo. É legal saber assim da história, por isso que eu perguntei, né? Que ele já tinha, né, abordado, mas assim, eu aprofundei um pouquinho mais, que é legal, né, ver essa transformação, né? É lógico que cada uma de vocês tem uma história diferente, né? Mas é legal, né? Igual você falou, pô, cheguei a ficar obesa, né? E hoje você é uma super atleta, né? Muito legal isso daí, essa transformação, né? O esporte, ele sempre causa, né, essas transformações super bacanas, né? Ele te dá uma oportunidade, ele traz vida, né? Porque às vezes você tá tão apagada, às vezes você se entrega tanto, sabe? Você se fala, eu perdi o gosto da vida, né? Então quando você começa a fazer algo que acenda aquela chama, sabe? Você pode fazer por você. E aí você começa, sabe? Pô, eu me sinto viva de novo. Até seu brilho volta. E eu acho que o esporte, ele faz isso com as pessoas, sabe? Ela te dá esperança. Hoje eu me sinto gordinha, começo a treinar, vejo mudanças, eu me amo mais, eu me sinto mais valorizada, eu mesmo consigo enxergar isso. Então isso é muito legal, muito bacana. E é só a gente mesmo que pode fazer isso por você. Nenhum professor vai fazer você fazer o exercício. Você tem que... Não, começa desde você sair de casa. Né? Porque para muitas primeiro pessoas, passo, né? O primeiro passo começa a tentar querer ir numa academia, né? Não, eu vou hoje. Então, fazer uma atividade física, né? Saindo de casa, né? Então... Eu costumo dizer que eu comecei a frequentar a academia com apenas 1 ano e meio atrás. Nunca tinha entrado, nem para ver se era bonito ou feio. Você parou de fumar? Você não parou de fumar, né? Ele é assunto delicado. Isso você tem que falar. Começou a academia, mas não parou de fumar. Não, isso é um processo. Mas é um processo. Aí depois da primeira semana, segunda semana, eu cheguei em casa e falei, caramba, se eu soubesse que isso era bom, eu já tinha vindo isso aqui há muito tempo. E tem muita gente que não conhece esse mundo, né? Sim. Tem muita gente que conhece e acaba deixando de lado por algumas situações, né? Mas assim, tem muita gente que não conhece tudo que pode, autoestima, né? Tem várias coisas que, né, a parte mental, né, a saúde mental que a gente estava falando, né? Tem muitas coisas que agregam, né? No esporte, às vezes uma academia, não importa o que for praticar, o que gosta de praticar, né? Mas agrega muito, né? Eu falo que a educação física, ela trabalha sempre primeiro o mental, né? E o físico vem de brinde.
Porque aí você começa a ver sua evolução, você começa a se auto-admirar, sabe? Falar, poxa, eu realmente tô conseguindo ver evolução em tudo que eu tô me esforçando. Porque a vida, né, do brasileiro aí tem sua rotina, tem tudo, então isso acaba dificultando mais. Mas o esporte é isso, é ajudar no mental, e eu falo que o físico vem de brinde. O resto é... Giovana, a gente não pode falar tudo hoje, né? Não. Depois elas não querem vir no próximo Não, programa, né, já cara? está convidada a voltar Já aqui estão depois da Suécia, vai contar pra gente aqui. Deixar a bandeirona, Trazer as bandeiras, deixar tudo aqui, ó. Os troféus, medalhas. Televisão é pódio? Hã? Televisão é pódio? Com certeza. Sempre? Sempre. A gente vai. Sempre. A gente vai com sangue no olho. Se não for Imagina. A gente até fala com então nós ela. vamos ver a medalha aqui na bancada. Vamos ver aqui na bancada. Eu sempre falo pra treinar, a gente é elite, gente. A gente é A elite. gente vai atrás e vai conseguir. Já vai com a mente que vai conseguir. Pensamento positivo sempre. A prova, ela tem transmissão? Infelizmente não. Eu não sei se no Mundial, no caso, por ser o Mundial, eles fazem aquela transmissão que eles filmam e depois jogam no YouTube. Eu não sei, mas aí a gente pode... Hoje tem muito evento por isso que eu fiquei em dúvida. Está sendo transmitido, né? Pelas plataformas, né? Do streaming. Não, O Giovanni entende mais desse assunto aí, né? Mas tem muita prova. O Giovanni transmite muito jogo de futebol, né? Categoria de base, essas coisas, né? Então, antigamente não tinha transmissão nos jogos, né, dos menores, assim. Hoje, praticamente, a Federação Paulista transmite praticamente todas as partidas. Seria muito bom se fizesse essas transmissões. Inclusive, assim, eu olhando, já trabalho fazendo isso há um tempo, eu percebo a dificuldade de outras modalidades de ter o esporte. Umas 2 semanas atrás, eu fui fazer o vôlei sentado lá em Santa Isabel. Nós estamos tendo um torneio início do Campeonato Paulista com grandes equipes, o Sede Suzano, o Paulistano, grandes equipes, né? E depois que terminou o evento, cara, o pessoal veio falar com a gente, cara, o que vocês fizeram não tem preço. Porque ninguém faz, ninguém quer dar apoio, sabe? A divulgação do esporte é importante pelos canais de comunicação. E vocês fizeram o vôlei sentado, cara. É muito importante, né? Vocês fizeram o vôlei sentado, cara. Tem familiares de vocês, amigos, os mini patrocinadores, né, da eles sempre perguntam. Eles querem assistir, querem ver a prova, como que amigos mesmo falam pra gente, e aí, vai passar aonde? Eu tem uma plataforma. Uma mãe de uma atleta lá, ela do Sede Suzano, que ela sofreu um acidente e aí teve que amputar a perna, ela joga vôlei sentado hoje. Cara, tava lá em Ananindeua, no Pará, ela chorava, tô vendo a minha filha, eu mandava as mensaginhas lá no chat, tô vendo minha filha, cara, isso é bonitinha. Cara, quase derrubou o narrador, né? Mas, a transmissão ela é importante. É importante, né? Ainda mais hoje em dia, vocês vão né? lá e reclamem, fala que tem que transmitir. Então fazer um Deixa eu perguntar para eu assistir, que eu fiquei Então, em São Paulo também não tem transmissão. Não tem nenhum. Mas você pode assistir lá. Tem pessoas, familiares, espectadores. Muitas vezes até eles não queriam, porque hoje não é uma complexidade fazer uma transmissão, né? Mas às vezes eles não transmitem justamente para ter público local, né? Porque pode se transmitir também. que nem o futebol mesmo que eu estava comentando, hoje todos os jogos são transmitidos, né? Então tem o União Mogi aqui, o profissional. Hoje tem o menor público, por quê? Porque é transmitido. O cara em casa está assistindo. É só entrar lá, qual é a plataforma da federação. Eu não tinha analisado Não, pode ser também. Paulistão, FPF TV. Não, mas tem o Paulistão, né? Tem o Paulistão Play. Paulistão Play. Transmitido, então, aqui em Mogi mesmo. Eu vou no estádio, pagar o ingresso, assistir, sendo que eu ligo aqui a plataforma. Já tá passando, mas tem o outro lado da história, né? Porque você tem um conteúdo, as pessoas é muito legal. Assistem, entendem mais, de repente você vê lá, o cara vai lá na internet, pesquisa lá esportes diferentes, aí ele acha uma hora lá, pô, legal, deixa eu ver isso aqui, como é que é. Até para promover a modalidade. Eu nem falar para promover vocês, né? Promover a modalidade. Tem muita gente que não conhece. Isso começa a
ter muita visualização, isso começa a trazer patrocinadores, começa a trazer Sim, apoio. porque às vezes as próprias empresas, né, que aí patrocina atletas, às vezes não tem conhecimento, né, suficiente para falar, poxa, mas que modalidade é essa? Tem desempenho, porque não tem tanto visibilidade. Assim. Eu captei a mensagem. Eu sou mais velho que vocês, hein? Vocês respeitem que eu sou mais velho. Mas o UFC, não era nem UFC, era aquele Pride, que era do Japão, né? A gente assistia, na minha época, eu não transmitia nada, a gente ia assistir, tinha aquelas locadoras, lembra? Locadora de filmes, né? Sim. Aí você tinha que locar. Aí você pegava o filme e parava na semifinal lá das lutas, né? A gente não sabia quem era o campeão, né, cara? Mas hoje é importante a transmissão, né? Tanto para a modalidade quanto para vocês. Vocês iam ter um material espetacular. Até as provas que vocês não vão tão bem, né, cara? Vai servir até para vocês visualizarem aquilo onde, né, tem que melhorar. Você quer mais? Árbitro de futebol pede... assiste depois para ver a atuação dele. Isso é importante, realmente ajuda muito. Trouxemos o Bragueto aqui, né? O Bragueto contou muita história aqui, né? O Bragueto, que é aquele árbitro famoso, né? Ele veio aqui, né? E ele contou muita história, né? E é isso daí. Mas assim, é importante torcer para a modalidade crescer bastante, né? E vocês, vamos estar aqui na torcida, não tem transmissão, vamos no pensamento só. Torcer para vocês, tá? E vamos marcar para vocês virem cá com as medalhas, não é isso? Medalhas que você vai disputar a prova individual. E ela também vai, se Deus quiser. Agora de São Paulo, ela vem com um pódio. Olha o peso da responsabilidade. Vai vir, com certeza. Gente, meninas, muito obrigado. Fernanda, Tainara. Deixa o recado que vocês quiserem aí para as pessoas. Pode olhar naquela câmera ali. Deixa o recadinho de vocês aí. Conta a história da rifa. Pode falar o que vocês quiserem. O espaço é todo de vocês. Então, eu só tenho mesmo que agradecer, né? Todos os patrocínios que a gente tem atualmente, tá? A Heróis Esportes do uniforme, a Academia Pollux, né? O Dr. Eduardo, o Dr. Marlon e acho que... E o Diego, nosso coach de corrida. Então, tenho que agradecer muito vocês, muito obrigado, tá, pessoal, por estar confiando na gente, por estar nos apoiando e estar nos acompanhando nessa trajetória aí das Brabas, que é o nosso nome, é o nosso nome de guerra, digamos assim. Quem colocou o nome Brabas? Então, eu tive essa ideia, passei para ela comprou a ideia. Na verdade, posso fazer uma pergunta para vocês? Porque no futebol as Brabas é o time do Corinthians. Não tem nada. Não. Você não é corintiano nem a outra aqui. Vocês torcem para quem? Eu não tenho. Não tenho. Você tem, Tainara? São Paulo. E você é braba. Nunca tive assim. Não, mas é muito bonito o nome. Colou muito bacana. Então tem tudo a ver, né, com essa, todo mundo coloca, essa força. Todas as equipes colocam um nome específico. Não, a gente inclusive virou a nossa marca. Nossa marca, as Brabas. Inclusive essa semana, acompanhar lá a gente vai deixar isso registrado na gente. A Fernanda gosta de registrar, né, Fernanda? Eu tô falando de tatuagem, tá? A gente vai deixar registrado as Brabas mesmo de vez. Mas a gente corre com o topper, né? O nosso topper é com tá escrito as Brabas. As Brabas. E ficou registrado tanto o uniforme, toda vez a gente tá com o uniforme igualzinho, né, da Heróis, as Brabas e o cabelo. Sempre. A Carol, nossa transista maravilhosa. Vocês vieram maravilhosas aqui, ficou show de bola. Aliás, lá fora eu já elogiei, né, que vocês vieram, é muito bacana, né? Muito bacana. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, agradecer, né, a oportunidade, porque participar, assim, de um podcast é muito importante pra gente dar voz, tanto pra modalidade, tanto pra mostrar a gente, né, como os atletas, e aí alcançar, querendo ou não, porque isso ajuda muito, igual a rifa, o Mundial da Suécia. Então ter essa oportunidade de sentar aqui, conversar e contar um pouquinho da nossa trajetória, tudo, né? da nossa... Isso é muito importante, a gente é muito grata por isso.
e falou, foi muito gostoso E bater foi papo com você. Muito legal, me Mara, senti muito em legal. casa. Eu até estava contando a minha terrinha. Na época do barro, lá, da vaca. Legal, obrigado, viu, pessoal? Nada, eu que agradeço. E vamos torcer bastante. Vamos torcer primeiro agora para a etapa de São Paulo, Dia né? 25 agora de abril. Mas eu sei que uma prova internacional tem um peso enorme, né? Às vezes é um divisor de água para vocês, né? Nós estamos falando um pouquinho na escassez de apoio, escassez, né, de patrocínio, né? Espero quando vocês voltarem, vocês ficam meia hora falando de tanto patrocínio. E quem for assistir o nosso podcast também, quiser nos apoiar, nos patrocinar, sejam bem-vindos. Isso. Tá? Sejam bem-vindos. E da próxima a gente combinar para fazer o macarrão que a gente fez em Fortaleza. Nossa, é mesmo. Não, e nós vamos ter aqui o Então. espaço gourmet, nós vamos entrevistar vocês ali no estúdio gourmet. Exatamente. É isso. Gente, obrigado. Compartilhe o link lá, a história delas é muito bacana. Assiste a live por completo aí. Compartilhe o link, se inscreve no canal, dá aquela força para as meninas e pra gente aqui no podcast. Certo, Munir? Certo. Boa noite, gente. Até mais, Valeu. pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.